Oi, pessoas! Galerinha, nesta aula a gente vai aprender como subtrair números inteiros, certo? Na aula passada a gente aprendeu como somar números inteiros e nesta aula a gente vai aprender como subtrair, ok? E para isso a gente vai utilizar a variação de temperatura, certo? Para compreender como subtrair números inteiros. A gente vai primeiro utilizar a reta numérica para aprender como subtrair, mas também aprender um segundo método, que é transformando a subtração em soma. E depois vocês podem utilizar o jogo de sinal em relação à soma de inteiros para poder resolver a subtração de números inteiros também, ok? Então prestem atenção e vamos ao vídeo. Nesta aula, a gente vai aprender como subtrair dois números inteiros, ou seja, a gente vai aprender como subtrair ou dois números positivos, ou dois números negativos, ou subtrair um número positivo por um negativo, ou um negativo por um positivo, ok? E, pessoas, para a gente aprender esse tipo de operação, a gente vai observar um exemplo agora, certo? Que é envolvendo variação de temperatura, que nada mais é do que a subtração entre a temperatura máxima de uma localidade e a temperatura mínima desta mesma localidade, ok? Só um exemplo, galerinha. Observe o quadro com temperatura máxima e temperatura mínima de 3 cidades, A, B e C, no mesmo dia, ok? A gente tem aqui as cidades no lado esquerdo, a gente tem a temperatura mínima aqui no meio e tem a temperatura máxima no lado direito, ok? Na cidade A, a temperatura mínima foi de menos 5 graus Celsius, ou 5 graus abaixo de zero, ok? Temperatura máxima de 1 grau positivo, né? Na cidade B, temperatura mínima de 2 graus Celsius e temperatura máxima de 7 graus. Na cidade C, temperatura mínima de menos 6 graus e temperatura máxima de menos 2 graus, ok? Agora a gente vai encontrar a variação de temperatura neste mesmo dia das 3 cidades, ou seja, pegar a temperatura máxima e subtrair a temperatura mínima, a gente vai encontrar a variação de temperatura de cada cidade, ok? Vamos fazer isso agora com cada cidade. Para a cidade A, a gente sabe que a temperatura máxima é de 1 grau, temperatura mínima, menos 5 graus. Então, para encontrar a variação de temperatura, a gente vai fazer mais 1, que é a temperatura máxima, menos a temperatura mínima, que no caso é menos 5, ok? Mais 5, pessoas, menos 5, olhando aqui, utilizando a reta numérica, vamos encontrar a variação, certo? É só contar as unidades dentro até ligar os dois números inteiros, ok? Do menos 5 até 1, vamos contar. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Então, pessoas, mais 1 menos 5 é 6. Então, a variação de temperatura é 6 graus. Mas, pessoas, considere também essa sominha aqui. Mais 1, mais 5. Ou seja, mais 1, considerando o primeiro inteiro lá, né, da nossa operação aqui, ó, também é mais 1. Só que no lugar do menos a gente coloca o mais. E menos 5, oposto de menos 5, mais 5. Beleza, vamos só considerar essa soma aqui. Mais 1 mais 5, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 1 mais 5, 6, sinais, como o sinal é positivo, conservando fica mais 6 ou simplesmente 6. Também é 6, essa sominha aqui, pessoas. Então, a gente pode escrever que mais 1 menos 5 é igual a mais 1 mais 5. Se os dois, o resultado das duas operações são 6, né?
Então, os dois também são igual. Então, eu posso escrever mais 1 menos menos 5, ou seja, a subtração entre mais 1 e menos 5 é igual à soma entre mais 1 e mais 5, ok? Por enquanto, só considerem essas igualdades equiválidas. Vamos para o próximo exemplo. Para a cidade B, encontrando a variação de temperatura para a cidade B. Ora, a temperatura máxima é mais 7 e a temperatura mínima é mais 2. Encontrando a variação, ou seja, a subtração entre mais 7 e mais 2, a gente vai contar do mais 2 até o 7. Vamos lá, do mais 2, partindo do mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. Do mais 2 até o mais 7 são 5 unidades. Então, mais 7 menos mais 2 é 5 graus Celsius. A variação de temperatura é 5 graus. Mas se considerar também, igual ao exemplo anterior, pessoas, mais 7, mais, no lugar desse menos aqui, ó, colocar um mais. E o oposto de mais 2, menos 2. Mais 7 mais menos 2 também é igual a 5. Por quê? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. 7 menos 2, 5. O sinal do 7 é positivo, então aqui ficaria mais 5 ou simplesmente 5 do jeito que está aqui. Então, pessoas, eu também posso reescrever que mais 7 menos mais 2 é igual a mais 7 mais menos 2, ou seja, a subtração entre 7 e 2 é igual à soma de 7 com o seu oposto, que é o oposto do segundo número, que é menos 2. Oposto de 2, menos 2. Ok? De C, pessoas, para encontrar a variação de temperatura, fazer temperatura máxima, que no caso é menos 2, e subtrair pela temperatura mínima, que é menos 6. Do menos 6 até o menos 2, se fosse para a gente usar a reta numérica para encontrar a diferença, a gente ia fazer contra as unidades, né, que está entre os dois inteiros. Partindo do menos 6. 1, 2, 3, 4. Então, a diferença entre menos 2 e menos 6 é 4 graus. Então, pessoas, considerando também, igual a gente considerou os exemplos, certo? A gente sabe que menos 2 menos menos 6 é 4, usando a reta numérica. Só que, pessoas, que menos 2 mais 6 também é 4, ou seja, menos 2, repetindo o primeiro inteiro aqui, certo? Aqui é menos 2, aqui também é menos 2. No lugar de menos, colocando mais. E no lugar do menos 6, coloca o seu oposto, que é mais 6. Só que menos 2 mais 6 também é 4, porque sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior número. 6 menos 2, 4. E quem é o sinal do maior número? Positivo. Então, aqui a resposta ficaria mais 4 ou simplesmente 4. Que mais 4 e 4 são números positivos. Então, a gente pode escrever também que menos 2 menos menos 6 é igual a menos 2 mais 6. Ou seja, a subtração entre menos 2 e menos 6 é igual à soma entre menos 2 e o oposto de menos 6, que no caso é mais 6. Então, pessoas, isso vai se repetir em todos os exemplos envolvendo subtração. Ou seja, a subtração entre dois números inteiros é igual à soma do primeiro número pelo o oposto do segundo número, ok? Quando vocês forem subtrair dois números inteiros, ou vocês utilizam a reta numérica, que eu utilizei, contando as unidades que está entre os dois números inteiros, ou vocês vão considerar o fato de que a subtração é igual à soma do primeiro pelo oposto do segundo, certo? Você pode utilizar a reta numérica se os números forem pequenos, certo? Agora, o problema vai ser quando for números muito grandes, para vocês colocar na reta números grandes que vão estar muito distantes da reta numérica, né? Vai ser impossível, praticamente impossível de você fazer a subtração utilizando a reta numérica se os números forem muito distantes um do outro da reta numérica. Então, vocês podem utilizar esse fato aqui, ó, que a subtração de dois números inteiros é igual à soma do primeiro pelo oposto do segundo. Aí, transformando a subtração numa soma, você vai utilizar as regras lá das sominhas que a gente viu na aula anterior. Então, galerinha, pelas situações apresentadas, de modo em geral, a gente pode dizer que
Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro como oposto do segundo. Vamos aqui ver os exemplos aqui, pessoas. Ó. Aqui, no primeiro exemplo, a gente tem uma subtração entre mais 2 e menos 3. Mais 2 menos menos 3 é igual ao primeiro, que no caso é mais 2, mais o oposto do segundo. O oposto de menos 3 é mais 3. Transformando a subtração numa soma, agora a gente pode utilizar o jogo de sinal utilizado, né, na soma de inteiros. Na soma de inteiros, quando os sinais são iguais, a gente soma e conserva o sinal. 2 mais 3, 5. E o sinal dos 2 é positivo, então fica mais 5 ou simplesmente 5. No segundo exemplo, é uma subtração entre menos 6 e mais 8. Menos 6 menos mais 8. Só que menos 6 menos mais 8 é igual ao primeiro, que é igual a menos 6, mais o oposto do segundo. O oposto de mais 8 é menos 8. Menos 6 mais menos 8. Agora eu transformei a subtração na soma. E eu vou utilizar o jogo de sinal utilizado lá na soma de inteiros. Na soma de inteiros, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 8, 14. Como o sinal dos dois é menos, então a resposta aqui vai ficar negativo, menos 14. Terceiro exemplo, menos 4 menos menos 5. Subtração entre menos 4 e menos 5. Só que isso, pessoas, é igual ao primeiro, que no caso é menos 4, mais o oposto do segundo. O oposto de menos 5 é mais 5. Então, vai ficar menos 4 mais 5. E na soma de inteiros, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. 5 menos 4, 1. Quem é maior, 5 ou 4? 5. E qual o sinal do 5? É mais. Então, a resposta vai ficar mais 1 ou simplesmente 1. Lembre, se vocês não puderem usar reta numerária, vocês podem usar esse fato de que subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro composto ao segundo. Ou seja, no lugar do menos aqui, ó, você vai colocar o mais, e no lugar do menos 5, mais 8 ou menos 3, ou seja, qualquer o segundo número que vocês tiverem aí no cálculo de vocês vão colocar também aqui do lado direito, só que trocando os sinais. No lugar de menos, fica mais, e vocês também vão trocar o sinal do segundo número, ok? Para finalizar, vamos responder esses exemplos aqui de subtração de inteiros, ok? O primeiro aqui, menos 2 menos menos 4. Primeiro, vamos transformar em soma, né? A gente vai repetir o primeiro, no caso, é menos 2. No lugar do menos ali, a gente vai colocar o mais. E o segundo número eu vou colocar o oposto de menos 4, que no caso é mais 4. E agora, vou utilizar jogo de sinal para encontrar minha resposta. Na soma, que agora eu transformei a subtração numa soma, né, pessoas? Aqui, ó. Transformei menos e mais, certo? E agora eu vou utilizar jogo de sinal para encontrar minha resposta. Na soma de inteiros, sinais diferentes, porque aqui é menos 2 e aqui é mais 4, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número. 4 menos 2, 2. Só que esse 2 vai ficar positivo ou negativo? Quem é maior, 2 ou 4? 4. E quem é o sinal do 4? Mais. Então, a resposta vai ser mais 2 ou simplesmente 2. Então, pessoal, se menos 2 mais 4 é mais 2, então o resultado da subtração entre menos 2 e menos 4 é mais 2, ok? Exemplo, pessoas, menos 6 menos mais 1. Primeiro, vou transformar numa soma, né? Repito o primeiro, mais o oposto do segundo. O oposto de mais 1 é menos 1. E agora, vou utilizar jogo de sinal para encontrar minha resposta. Na soma de inteiros, quando os sinais são iguais, porque aqui é menos 6 e aqui é menos 1, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 1, 7. E conserva o sinal que no caso dos dois, que é menos. Resposta, menos 7. Então, pessoas, menos 6 menos mais 1 é menos 7. Exemplo, mais 3 menos menos 12. Primeiro, vou transformar numa soma. Vou repetir o primeiro,
que é mais 3. No lugar de menos, coloco mais. E no lugar do menos 2, vou colocar o oposto dele. O oposto de menos 12 é mais 12. Então, resposta. Na soma de inteiros, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 3 mais 12, 15. E vou conservar o sinal dos dois, que no caso é mais. Mais 3 e mais 2 é positivo. Então, a resposta vai ficar positiva. Mais 15 ou simplesmente só 15. Ok? Exemplo, pessoas, é mais 42 menos mais 28. Primeira coisa, eu vou transformar a subtração numa soma, para depois a gente utilizar o jogo de sinal da soma, né? Vou repetir primeiro, que é mais 42. No lugar de menos, coloco mais. E no lugar do segundo, vou colocar o oposto de mais 28, que no caso é menos 28. Beleza, agora eu vou utilizar jogo de sinal de soma de inteiros. Mais 42 mais menos 28, 42 e menos 28, sinais são diferentes. Então, nesse caso, eu vou utilizar o jogo de sinal que diz o quê? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. 42 menos 28 é 14. Quem é maior, 42 ou 28? 42. E qual é o sinal do 42? É mais. Resposta mais 14 ou simplesmente 14. Ok, pessoas? Esse é a nossa subtração de números inteiros. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.